Fala galera, boa noite, boa noite. Dando continuidade aqui ao nosso mini curso de síndrome coronariana aguda, coube a mim conversar um pouco com vocês sobre um importantíssimo pilar na abordagem dessa doença, que é justamente a estratificação de risco. Para quem não me conhece, eu me chamo Gilbert Mason, sou médico emergencista. Prazer enorme estar aqui com vocês. E, gente, verdade é, como o Dr. Kel falou, identificar uma síndrome coronariana aguda. Poxa, fundamental. Terapia de reperfusão, tratamento definitivo. Nossa, sensacional. Imprescindível. Mas, gente, estratificação de risco é a base, é uma das bases para deixar o seu paciente, que ainda consegue procurar você no departamento de emergência, que a verdade é que 50% morrem antes de chegar no hospital, ainda consegue te procurar metade desse. E você ainda estratificar o risco de forma equivocada pode ser extremamente prejudicial para ele. E, gente, eu vou dar continuidade a falar um pouco do eletrocardiograma, por quê? Porque a principal função desse exame não é dar diagnóstico de absolutamente nada. É só o que a gente vê nos livros por aí. A principal função do eletrocardiograma é dizer se a síndrome coronariana que você diagnosticou é com supra e sem supra. Não, a função dele não é essa. A função do eletrocardiograma é dizer se o vaso está fechado ou não. Melhorou bastante. Melhorou substancialmente. É praticamente isso aí. Mas a principal função do eletrocardiograma é estratificar risco. Consequentemente, direcionar a sua terapia. Para isso que serve o ECG. E, gente, vou dividir essa apresentação em 3 partes. Primeiro, eu vou falar dos pacientes que você já tem o risco estratificado. Obviamente, se você conseguir analisar adequadamente os seus dados de história, de exame físico, de eletrocardiograma, de marcador de necrose e afins. Vou também expandir o seu leque de parâmetros a se analisar em uma estratificação de risco, porque se você pensa que eu vim aqui nessa apresentação falar do score X, do score Y ou do score Z, não é bem assim. Eu vou falar com certeza. Afinal, os scores de risco, né, os mais conhecidos, o GRACE, o Hard Score e o TIMI, eles são uma ferramenta que você vai utilizar. Mas há várias outras que são fundamentais para você realmente dizer se aquele paciente é de alto risco ou não. E sim, a terceira parte da nossa apresentação é justamente falar dos scores. Gente, paciente que já tem risco estratificado. Poxa, elementos da história. Paciente que chegou no departamento de emergência com uma dor torácica compatível com isquemia. O paciente tem uma dor torácica refratária. Você fez lá o seu isordil sublingual, né, tão descrito também ali na literatura, mas a gente sabe que no contexto de dor torácica, especialmente dor torácica refratária, a melhor conduta é a abertura do vaso, né, mas você fez ali um isordil sublingual, o paciente não melhorou. Você ligou o tridil para esse paciente. Porque prescrever morfina não existe, tá? Você fez um tridilzinho para esse paciente, o paciente continua com dor. Caramba, esse paciente tem indícios de vaso fechado. Eu sei qual é o risco desse paciente. E eu sei em quanto tempo ele vai precisar reperfundir. Esse paciente vai precisar de CAT nas primeiras 2 horas. Meu paciente desenvolve uma insuficiência cardíaca isquêmica aguda. Meu paciente começa a apresentar ali um desconforto respiratório importante, começa a crepitar em todo canto. Né? Você pega ali ultrassonografia point of care, faz no seu paciente, vê que tem linha B de todo lado. Faz ultrassom cardíaco, vê que o coração tem uma hipocinesia importante, tem lesão segmentar. Poxa, meu paciente está desenvolvendo uma IC isquêmica aguda. E como tirar o paciente desta enrascada? Abrindo o vaso. É isso que eu tenho que fazer por ele. Meu paciente começa a fazer arritmia maligna ameaçadora à vida. Começa a fazer taquicardia ventricular. Pá. Eu não quero que o meu paciente continue a ter substrato arritmogênico.
gerado pela isquemia. Então, eu vou levar meu paciente para o CAT nas primeiras 2 horas. Eu vou trombolizar o meu paciente se eu não tiver tempo hábil para transportar esse paciente. Meu paciente evoluindo com instabilidade hemodinâmica, fazendo choque cardiogênico. Já sei qual é o risco dele. Meu paciente roda um eletrocardiograma que mostra esse padrão. Já mostrado pelo Dr. Kelvin em sua apresentação. O que eu estou vendo aqui? Por favor, um supra de parede inferior, D2, D3 AVF. Vocês sabem disso aqui. Vocês sabem que esse paciente já tem um risco bem claro. Meu paciente não tem maiores estigmas de dissecção de aorta. Já sei o que eu tenho que fazer por ele. Este paciente, o que vocês percebem exatamente aqui? A gente está vendo um distúrbio de condução agudo do ramo direito. Certo? A gente consegue ver um padrão, na verdade, de QSR', né? Não é bem o padrão RSR' conhecido do BRD, tá? Mas a verdade é que o eletro anterior desse paciente não tinha BRD. O paciente fez um distúrbio de condução do ramo direito agudo. Esse paciente precisa reestudar para ontem. Até porque um distúrbio de condução novo do ramo direito fala a favor de uma oclusão de DA super proximal, a famosa DA lá em cima. Tá? E devemos lembrar que o bloqueio de ramo direito não vai esconder alteração de repolarização. Certo, gente? Esse eletro, Dr. Kelvin também mostrou. Um eletro de isquemia circunferencial. Certo? Também um eletro de altíssimo risco. Não devemos deixar um paciente como este, com este eletrocardiograma, na verdade, no contexto da síndrome coronariana, ir para casa. Não pode. Ínfras difusos, com elevação de ST na derivação AVR. Tem relação com lesão de tronco, tem relação com paciente multiarterial, paciente com DA proximal. Isso aí o Dr. Kelvin também já explicou. Paciente com Wellens, padrão de Wellens, não devemos confundir padrão de Wellens com a síndrome de Wellens, né? Síndrome nós já aprendemos na faculdade, que é conjunto de sinais e sintomas, ok? E sim, Wellens é um padrão eletrocardiográfico de altíssimo risco, né? Conforme disse o estudo inicial, 75% dos pacientes com Wellens que não fizeram a reperfusão em 2 semanas desenvolveram um infarto anterior extenso. A gente não quer isso para o nosso doente. Por isso consideramos o Wellens como um padrão de alto risco. Mesma coisa com este, né? O famoso padrão de De Winter, certo? Que tem uma onda T apiculada associada ao infra de ST. Tem relação com lesão grave da DA. Esse paciente já tem um risco estratificado. Não tem por que um paciente como esse ficar boiando em salinhas de medicação, como acontece em determinadas instituições de saúde. Esse paciente tem que reperfundir o quanto antes. Esse padrão nem se fala. O famoso padrão de lápide, que infelizmente faz jus ao nome. Tá? Padrão que tem relação com alta mortalidade, com maior mortalidade e aumento da extensão da área de infarto. Já sabemos o risco desse também. Aqui nem se fala. Onda lambda, padrão pré-fibrilatório. Paciente que não fizer a reperfusão precocemente tem 90% de chance de fazer um FV. Alguma dúvida de que esse paciente é de altíssimo risco? Não devemos ter, de forma nenhuma. Mas vamos lá. Pontos importantes na estratificação de risco. Alguns achados no seu paciente durante a coleta da historinha que possa sugerir que ele seja de alto risco. Né? Paciente que tem uma dor torácica intermitente. Meu paciente chega com a dor torácica, de repente a dor passa, você deixa o paciente ali em observação, tem um eletrocardiograma ou normal ou sem alteração significativa, mas aí durante a observação a dor passa, porque é a coisa mais normal de todas o paciente ter períodos sem dor durante a nossa observação, certo? Ele desenvolve novamente dor. Não, a dor voltou. Não, a dor passou. E a dor voltou de novo. Já pensa, alguma coisa está errada aí. Muito provavelmente esse paciente tem um vaso claudicante, tá? Já que o paciente com dor torácica refratária remete muito ao vaso fechado realmente. Ok, gente? O paciente com dor torácica intermitente pode ter o vaso fechado também? Com certeza. Mas considere esse paciente como de alto risco. Paciente com coronariopatia prévia.
poxa, aquele paciente hipertenso, diabetes, epidêmico, tabagista, com história de stent prévio, que chegou na emergência com uma dor semelhante à que ele apresentou quando ele botou stent. Paciente coronariopata, chegou com um novo episódio de angina instável. Eu não mando um paciente desse para casa. No contexto de síndrome coronariana aguda, não mando para casa. Esse paciente vai precisar de um reestudo, sim. Então, gente, em relação a padrões eletrocardiográficos, parâmetros eletrocardiográficos para estratificação de risco. Já mostrei quando o risco é notoriamente estratificado pelo eletro, né? Mas o que você deve analisar em um eletro para ter noção do risco daquele paciente? Primeiro, infra de ST. Tá? Não estou falando aqui, obviamente, de eletro normal. Infra de ST. Gente, importa muito o número de derivações com infra de ST no eletro. Tá? Literatura diz que quanto mais derivações você tiver, maior a mortalidade desse paciente com infra. Por isso que a gente se preocupa tanto com o paciente que tem isquemia circunferencial. Certo? Profundidade do infra de ST. Sobrevivência no intra-hospitalar e em 30 dias do paciente que tem infra de ST maior que 2 milímetros é muito menor do que aquele que tem 1 milímetro de infra de ST, que é muito menor do que aquele que tem um ST isoelétrico. Você conta, você sabe quanto está o infra de ST do eletro do seu paciente? Se você conta esse parâmetro, você tem esse parâmetro? Se não tem, é importante que você leve para si na sua abordagem a esse paciente. Inversão de T, os guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia têm uma certa controvérsia. Né? O que eles falam bastante? Que a inversão de onda T, que vai acometer até 5 derivações, não tem uma boa correlação com mortalidade. O que não procede de 6 derivações para cima com inversão de T. Tem relação com alto risco, tem relação com maior mortalidade também. E não importa se, no fim das contas, o score de risco do que você calculou do seu paciente dá lá embaixo. Se ele tem um time de 1, se ele ganhou só 1 ponto no hard score, se o Grace dele é 70, há muito mais a se analisar. Gente, o Dr. Kel falou da derivação esquecida, que é AVR. Realmente, quando você separa as paredes, todas bonitinhas, sobra uma derivação, que é a AVR. Mas o valor prognóstico dessa derivação é gigantesco. Não só para a síndrome coronariana aguda, mas para outras causas críticas de dor torácica também, como o próprio tromboembolismo pulmonar. Mas no contexto da síndrome coronariana, qual é o valor prognóstico dessa derivação? Isso foi muito bem estudado. Pessoal, esse artigo correlacionou o tamanho do supra de ST em AVR, por assim dizer, tá, com eventos adversos para esse paciente. E aquele paciente que tem o supra de AVR no contexto da síndrome coronariana, tá, maior que 1 milímetro, morreu mais, tá, no intra-hospitalar, teve maior índice de alteração dinâmica em eletros subsequentes, em outros ECGs que você roda durante a observação, e desenvolveu, em maior quantidade, insuficiência cardíaca isquêmica. Então, nós não devemos negligenciar essa derivação. Certo? No caso, o paciente que não teve supra de AVR, né, mas teve infra de ST em outras derivações, tá bom? Eles tiveram uma mortalidade menor do que quem suprou AVR, mas teve uma mortalidade maior do que quem não teve infra de ST ou elevação de ST em AVR. Instabilidade elétrica. O Dr. Kel falou um pouquinho sobre isso também, mas a verdade é que o que eu tenho que enxergar no eletro que venha a sugerir instabilidade elétrica? Primeiro que, se eu tenho sinais de instabilidade elétrica, esse paciente tem um risco aumentado para arritmia maligna.
ameaçador à vida. Tá? E é um parâmetro que você não vai encontrar em scores de risco. Quando eu falo de instabilidade elétrica, eu dou como exemplo esse paciente idoso. O paciente idoso chegou com dor torácica, compatível, com isquemia, rodou o eletro aí vocês conseguem ver. O que a gente está vendo? Parede inferior, gente, D2 tem uma transição abrupta do QRS para o ST. Nós temos o sinal do checkmark. Né? É um sinal isquêmico, mas que nem todo mundo enxerga. A gente consegue ver em D3 também, certo? Inclusive, em D3 a gente consegue encaixar o QRS na onda T. Lembrar que a onda T hiperaguda não é só aquela que tem 3 metros de altura, é aquela que perde a proporção com o QRS. Mesmo se tratando de uma onda T pequena, se o QRS cabe inteiro dentro dela, a gente não deve achar normal. Não deve achar normal, certo? AVF, temos a presença de checkmark sign também. Mas vamos lá, nem todo mundo enxerga esse sinal. Mas você deixa o seu paciente na observação e vê que no eletro seguinte ele desenvolve isso aqui. O que a gente está vendo exatamente? Estamos vendo um padrão de bigeminismo. Nós temos um batimento sinusal com uma extrasístole. Batimento sinusal com extrasístole. Batimento sinusal com extrasístole. Isso a gente já pode classificar como instabilidade elétrica. Tá? A verdade é que nós cada vez mais temos que brigar por esses pacientes. Porque nunca se sabe que tipo de alteração ele pode fazer depois disso. Porque uma coisa é um paciente fazer uma extrasístole ventricular, o que eu particularmente já não gosto muito. Certo? Mas é algo que pode acontecer, é inerente à nossa observação do paciente na emergência. Outra coisa é ele bigeminar ou trigeminar. Tá? Mas existe um padrão que é precursor direto da arritmia maligna. Que é um tipo especial sendo bem eufêmico, de bigeminismo. Aqui a gente também tem um bigeminismo. Tem um batimento sinusal com extrasístole. Mas a extrasístole está colada na onda T. Paciente de altíssimo risco. Esse eu diria que é o precursor direto da arritmia maligna ameaçadora à vida. São os chamados complexos R sobre T. Né? Ou o chamado fenômeno R sobre T. Então, eletro, gente, é fundamental na estratificação de risco. Há muito o que se pesquisar nesse exame, que é o mais importante na abordagem da síndrome coronariana. Porque diz que a síndrome coronariana é com suficiência supra? Não, porque estratifica risco. Beleza, gente? Troponina, pessoal. Exames laboratoriais. Troponina jamais vai servir apenas para diagnosticar. Certo? Troponina tem um importante valor prognóstico. Há uma correlação entre a troponina e a mortalidade do meu paciente em 42 dias. Quanto maior o valor da troponina, maior a tendência, maior a mortalidade do meu paciente, menos ele vai sobreviver nesse período. Certo, pessoal? Função renal também é um marcador de prognóstico, tá? Como o Dr. Caio já mencionou para vocês também. Consenso europeu falou também da relação do ProBNP com a mortalidade. Certo? E em relação aos scores de risco, vou falar um pouco sobre os três rapidamente. Temos o time. Tá? O time ele diz basicamente a chance do seu paciente desenvolver um evento adverso em 14 dias, mais especificamente chance de morte mesmo, né? Mortalidade ou necessidade de uma revascularização de urgência. Tá certo? E considera fatores da história e da apresentação. Né? Então, ele vai pontuar de 0 a 7, né? E considera fatores como idade maior que 65 anos, né? 3 ou mais fatores de risco para a doença coronariana, paciente que tem uma estenose maior que 50% conhecida, né? em um CAT prévio, paciente que usou AS nos últimos 7 dias, paciente que desenvolveu uma angina severa nas últimas 24 horas, né? Paciente que teve elevação de marcador de necrose ou que desviou ST maior que 0,5 milímetro. Tá? Você vai analisar cada fator desse e vai pontuar o paciente a partir disso. Certo? Quanto mais pontos,
maior o índice de eventos adversos em 14 dias. O GRACE, ele aborda outros parâmetros, tá? E vai avaliar a mortalidade em 6 meses, certo? E ele vai considerar idade, vai considerar a frequência cardíaca, vai considerar a pressão sistólica, vai considerar a função renal, classificação de Killip, ok? E também vai colocar o seu paciente em uma determinada pontuação. E temos o Heart Score, certo? Que vai usar aí o mnemônico HEART para poder analisar o seu paciente de acordo com a história, né? Se você tem um paciente com alta suspeita, certo? O paciente vai ganhar 2 pontos. Sempre vai ser 2 pontos, 1 ponto ou 0. E o que vai dizer exatamente o Heart Score? Vai dizer a chance que seu paciente tem de desenvolver um evento cardiovascular adverso maior em 14 dias. Tá? Então ele vai analisar a história, eletrocardiograma, seu paciente tem um infra de ST significativo, né? Olha o infra de ST entrando aí novamente. Seu paciente tem repolarização não específica, uma alteração de repolarização não específica, ou seu eletro é normal. Idade, ele vai analisar se o paciente tem 65 anos ou mais, entre 45 e 64 anos, ou se tem 45 anos ou menos, né? Quantidade de fatores de risco e o valor da troponina inicial. O Heart Score considera o valor da primeira troponina para estratificar risco especificamente. Certo? Se o meu paciente tem entre 0 e 3 pontos, ele tem apenas 2,5% de chance de evento cardiovascular adverso maior em 6 semanas. Tá? Em 6 semanas. Esse é o período que o Heart Score vai analisar. E você tem uma segurança maior de mandar esse paciente para casa. Se você tem entre 4 e 6 pontos, né, o paciente vai ter 20% de chance de evento cardiovascular adverso maior. Se o paciente tem entre 7 e 10, 72,7% de chance de evento cardiovascular adverso maior em 6 semanas. Mas lembrando, como eu já falei para vocês, não é porque o seu paciente tem um Heart Score lá embaixo que você vai se utilizar apenas disso para tomar sua decisão. Sempre integre a história, o eletrocardiograma, o máximo de dados possíveis. Beleza, gente? Isso era o que eu tinha para falar sobre estratificação de risco. Queria agradecer a atenção de todos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode jogar no chat, que a gente vai procurar esclarecer. E agora... Pode tocar a musiquinha.